Olá, mísseis e místeres do meu Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E eu, Pami Correia, hoje vou abordar um assunto que o pessoal vem me pedindo aí para trazer, para falar, né, já há muito tempo, mas eu não sabia ainda do que se tratava, né, eu precisava buscar mais, precisava aprender mais. E hoje nós vamos falar sobre The Red Pill, a desconstrução do feminismo. E aí elas colocaram que os homens são agressores, são estupradores, que são abusivos e tudo mais. E que eles estão com medo dessa ascensão feminina, porque estamos tomando espaço, estamos tomando poder à medida que o tempo vai passando. E esse discurso eu já conhecia. Mas eu falei, tá, e o que o homem tem para falar, né? E aí no documentário, ela procura o Paul Elan, o senhor que criou o The Voice for Men, um blog para homens, e discute as questões que os homens vêm sofrendo ao longo dos anos por conta da ascensão do feminismo. Ele põe em contraponto todos os argumentos das mulheres, eles colocam em um contraponto. E esse contraponto, de certa forma, tem uma razão, é plausível, não é simplesmente, a gente não pode simplesmente descartar esses contrapontos. Eu vou deixar claro, não tem um posicionamento formado a esse respeito, porque como eu disse para vocês, o próprio Paul Elan disse que é muito, muito, muito complexo, né? Muito profundo e eu ainda estou aprendendo, né? E ele coloca alguns pontos dos quais eu nunca levei em consideração na minha vida, eu nunca havia levado em consideração na minha vida e que vale muito a pena a gente conversar aqui, eu vou colocar aqui para vocês. E ele fala que a maioria dos homens estão nos presídios, né? Isso a gente consegue ver claramente, ele fala lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não é diferente, né? A maioria dos homens estão nos presídios. A maioria dos sem-tetos são homens, né? E que isso é um problema social também. Tudo isso que eu vou falar aqui para vocês são problemas sociais grandes, né? Que os homens enfrentam, que a comunidade masculina enfrenta, mas que a gente não percebe. Como se fosse isso. E os homens são a maioria dos usuários de droga, a maioria dos suicidas, a maioria dos depressivos, a maioria dos desempregados são homens, a maioria dos que abandonam os estudos antes de completar também são homens, ele pontua isso. E uma coisa que os líderes do grupo masculino eles pontuam é que as mulheres não conseguem entender. É como se eles estivessem palestrando e querendo mostrar a situação deles e nós estivéssemos de braços cruzados, né? E sem dar ouvidos de gente, não tem nada pior do que você falar e não ser ouvido, isso em qualquer tipo de relação, né? Se você estiver num casamento e você não comunica com a sua esposa ou você não comunica com o seu marido, isso vai destruir a relação. E é bem isso que está acontecendo. Por que a gente está se dividindo? Porque a gente não consegue se comunicar mais. A gente pode ver aqui no canal, né? Por exemplo, eu coloco um vídeo e eu peço, gente, colabora aqui, se você não concorda, se você discorda, coloca aqui embaixo, quero saber, quero aprender. Mas aí, a maioria dos homens, quando vem aqui no canal para falar alguma coisa, eles vêm me atacando de alguma forma, né? Eles não querem somar comigo, eles querem discutir, brigar. E eu vejo que o problema todo tá aí. A gente tá pouco se importando em entender o outro. A gente só quer gritar os nossos direitos, né? A gente quer gritar para o mundo aquilo que nos faz sofrer, os nossos direitos, os deveres dos outros e os nossos direitos, né? É isso que a gente quer. E a gente está pouco se lixando pro que o outro pensa. A gente está pouco se lixando pro sofrimento alheio. Importa são os nossos. E eu vejo que isso realmente é um grande problema. Outros problemas muito comuns em jovens, por exemplo, vícios em videogame. A maioria dos viciados em videogame são homens. A maioria dos viciados em pornografia são homens, que é um grande problema, gera disfunção erétil, várias outras coisas, né? Distúrbio mental. Então, assim, é grave e a gente não vê realmente campanhas contra a pornografia, muito pelo contrário, né? Pelo menos aqui no Brasil a gente tem milhares e milhares de músicas totalmente pornográficas, a gente tem sites pornográficos liberados, a gente tem na televisão, sexo, né, assim, deliberadamente e tudo mais, em televisão aberta principalmente, a gente já vê filmes para crianças com conotação sexual, então
Isso realmente é um problema social muito, muito grande, né? A questão da pornografia, e a gente quase não discute esse tema. E eles pontuaram no documentário que isso é um problema a ser discutido e a ser tratado na comunidade masculina. E nós não damos ouvidos. Outro ponto, eles falam sobre o abuso de jovens garotos, e a gente vê algumas notícias até, por exemplo, garotos abusados por madrastas, já até coloquei um vídeo sobre isso, garotos abusados por padres, né, que ali o coroinha e tudo mais, o padre abusa, pedófilo e tal, a gente vê várias coisas sobre isso, e isso realmente é um problema da comunidade masculina, e a gente também não atenta tanto para isso. Outra coisa aqui que a gente tem que falar, que eles pontuam como um grande sofrimento também, é o tratamento de meninos com Ritalina para acalmar o comportamento. Eles falam a respeito deles serem obrigados a se voluntariar para a guerra e tudo mais, pro exército e tal, para ir para a guerra, enquanto as mulheres não são obrigadas. E eles pontuam uma coisa que é muito interessante, eles falam num tom de sofrimento mesmo, como se a vida deles fosse descartável, a vida dos homens são descartáveis, então, porque a gente está propenso aos trabalhos mais perigosos, a ir para a guerra para morrer como soldado e tudo mais, e aí a gente é criado para ser descartado, a gente trabalha em mineradoras de carvão, por exemplo, e é um trabalho de grande risco, a maior parte dos bombeiros, né, dos resgatadores são homens, muito também pela força física, pela força do braço. Mas assim, hoje eu não vou contrapor alguns argumentos não, eu só vou elucidar, eu só vou mostrar aqui o que eles falam, né, no documentário. E incentivar vocês a verem o documentário, porque realmente eu acredito que a gente precisa ver os dois lados da moeda, em todo caso, né? Eu sempre tento ser neutra aqui, e eu acho que a gente tem que contrapor, a gente não pode simplesmente vestir a camisa, botar aqui o arreio como se a gente fosse animais que não pensam, né? Colocar freio de burro, essas coisas assim, e simplesmente seguir a manada. A gente pensa, né? Penso, logo existo, então a gente precisa discutir e ponderar, né? O que é tentar achar ali o discernimento para a nossa vida, né? O que é correto aos nossos olhos, de acordo com os nossos princípios e valores. A gente precisa tentar encontrar um limiar do que a gente acredita ser certo e errado. E não simplesmente ser como fanáticos, né? Porque aí a gente beira a burrice. Quando a gente atinge um grau de fanatismo, a gente beira a burrice. É praticamente isso. E aí eles colocaram uma frase que eu achei super interessante, que eles falaram assim: parece, ou tudo indica, que a vida feminina é mais valiosa do que a masculina. Então, se o lado do feminismo fala que os homens têm mais direitos e mais privilégios, né, que as mulheres, e que o feminismo meio que combate isso, também não estou firme, né, nessa convicção, mas, por outro lado, eles pensam que a vida deles é descartável, no sentido de que a mulher, de certa forma, tem mais benefícios. E fica aquela disputa, né? Quem é que ganha mais? Quem tem mais benefícios aqui? E eu acho que é uma coisa que vai ser meio difícil da gente conseguir colocar na balança e ponderar. Olá, misses e misters do meu Brasil. Você está assistindo a um corte. Se você quiser assistir esse vídeo por completo, eu vou deixar aqui para você o link aqui na descrição. Não esqueça de me deixar o seu like e de se inscrever nesse canal. Um beijinho.